Professor Bueno, professor ao vosso dispor. Ao vosso dispor. Ao vosso dispor. Senhoras e senhores, sintam-se cumprimentados. Fico muito feliz quando estou com vocês. Exatamente, senhor. Fico feliz. Mas há uma coisa que eu não faço já há alguns dias. Eu prefiro fazer aqui. Atenção, chamada! Mukapata! Pronto! Dinheiro, najua. Tambarica! As ordens. Polo! Presente, senhora professora Cambuenda. Régulo! Exatamente, sou o vendedor do terreno. Intias! Eu estava aqui, Tias. Macuacua! Não, doutor Macuacua. Cuidado, vai se dar mal. Sakina! Sakina! Senhora professora Cambuenda. Desisti. Olha, bebê. Zangado! Zangado, o menino nasceu sem roupa. Madalena! A gostosa da cidade de Maputo. Maninha Binoco! Ai, sim, professora, sim, professora, quando você vai. A internet da sala. Madaquene! 16 anos de vida e 76 de experiência. Sou eu. Namutekeliwa! Aqui, o conhecedor das leis, primo das leis, sou eu. Olha para mim, vê a Assembleia da República. Quem faltou, levanta o braço. Ok, vamos à nossa aula. Bom, eu penso que vocês, para além de estudantes, são trabalhadores, né? Exatamente. Alguns são, outros não são, não é? Para os que são, mesmo os que não são, podemos discutir este assunto. É uma maneira muito clara de defendermos aquilo que são os nossos interesses. Para um dia podermos explicar para os nossos filhos. Eu sempre gosto de explicar aos nossos filhos, porque eles são os nossos legítimos herdeiros. Eles é que vão dar continuidade com essa pátria amada. Desculpa, professor Cambuenda. Eu estou a perguntar, trabalhadora com patrão é a mesma coisa? Bom, você pode ser trabalhador patrão. Trabalhadora com patrão é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas você pode ser trabalhador e patrão. Muito obrigado. Você é patrão num local, é trabalhador no outro. Não é? Por exemplo, você é um empresário. Não é? Você pode trabalhar numa instituição enquanto você tem teus bens, que lá você é patrão. Eu não quero trabalhar porque eu tenho muita coisa aqui. Esse aqui é um país muito bom. Eu não quero ver também eu terá. Eu aqui já tenho trabalhadora, eu também é trabalhador, meu terá. Eu aqui é patrão. Muito bom. Já que você é trabalhador, aliás, você é patrão, vamos falar do dia do trabalhador. Conhece? Dia de trabalhadora, professora Cambuenda. Dia internacional. Sim. Eu conheço a dia trabalhadora. Qual é o dia? Dia 1 de maio. 1 de maio, dia de trabalhadora internacional. 1 de maio. 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 Yes. Maio de iogurte ou maia? Maio. 1 de maio. 1 de maio. Yes. Obrigado, professora Cambuenda. Ok. E quanto a este dia, você normalmente respeita o dia 1 de maio? Eu respeito, senhor professor. Como patrão, o que você faz com os seus trabalhadores? Eu, quando chega dia 1 de trabalhadora, eu tudo meu empregado primeiro um mês antes. Eu organizo a camiseta ou camisa com o chapéu dela. Para chegar dia dela, para marchar, não trabalhar. Marchar em nome de minha empresa. Ok, só fazer a marcha só. Marcha, depois também dar aquele pequeno almoço, levar aquela lancha para casa dela. Ok, não há nenhuma reflexão a respeito do dia, porque nós sabemos que esse dia surge por causa do massacre. Pois não? Sabe. Então, o que vocês fazem nesse dia? Esse aqui dia, professor Cambuenda, eu tenho um trabalhadora minha chamada Campbell. Meu trabalhadora chamada Campbell. Essa aqui trabalhadora, quando chega o primeiro dia, ela falar, patrão, hoje nós já acabamos o dia de marcha, agora almoçar, agora eu tenho uma pergunta. Eu pude falar, ele falar assim, eu quero saber quando patrão vai aumentar o salário. Eu falar, você primeiro é meu trabalhadora. Tem que trabalhar
trabalhar, progredir. Empresa subir, depois eu vou ver o aumento de salário. Você sabia que hipocrisia é crime? Aliás, é pecado. Você sabia isso? Hipocrisia de quê? Hipocrisia. Quando se diz hipocrisia? Hipocrisia é aquela pessoa que está a falar coisa parece verdade enquanto é mentira. Estou a falar, o meu primo, Mano Januário, que saiu comigo lá no Chuago lá, ele trabalhou para esse senhor. Era um maltrato total. Afinal. Exatamente. No dia 1, esse senhor vende peças. Não fecha as lojas. Não fecha a loja. Que camisete? Mano Januário emprestou camisete na minha casa. Camisete do ano anterior que meu antigo falecido patrão deu quando era dia 1 de maio, dia dos trabalhadores. Agora ele não pode vir aqui querer mentir coisas que não tem pé, não tem braço. Senhora professora Camboinha, I'm so sorry, ok? That's you, você não pode brincar com eu sou sua amiga. Você, teu lugar, eu guardo você. Eu patrão, agora você não entra no meu vida. Teu primo, quando pedir emprestar o camisete dela, problema ele não está dando cabeça, ouvi? Eu patrão, eu ajudo tudo bem empregado, eu ajudo. Quando a tua loja não ter eu como guarda, quem é que vai controlar? Don't touch me. Don't touch me, você não tem vergonha. Ok, obrigado. Madalena, Sim, professor. nas tuas andanças, minha turista, 1 de maio. 1 de maio, senhor professor. Mas fez o quê? 1 de maio fez o quê? Sim. Você não lhe conhece? Professor, mas 1 de maio, Madalena, 1 de maio, 1 de maio. Não estás a acompanhar a conversa que estamos a fazer aqui? 1 de maio, senhor professor, fez o quê mesmo? Não sabes o que é que fez 1 de maio. Sabes que existe o dia 1 de maio. No calendário vem assim. Porque vem no calendário e é isso que você sabe. Sim. O que é que significa para ti este dia? Não trabalho. Dia 1 de maio, para mim não há nenhuma diferença. Não há diferença? Porque eu ando, faço tudo em todos os meses. Tá bom. Sim, Para ti, não há nenhuma data específica. para mim, mas para outras pessoas não sei. Mas para 1 de maio para ti não te diz nada. Não, é dia de quê? Estou a perguntar a ti, é dia do quê, 1 de maio? Senhor professor, não sei. Esses teus amigos que te oferecem esses carrões todos, são empresários. Será que Eles só me oferecem viagens, carro, tudo. Não dizem nada que existe dia 1, se é dia de alguma coisa. Senhor professor, não lhe pergunta, Vamos. 1 de maio, lhe pergunta dia dos namorados, vai te dizer. Vai dizer 1 de maio. Ok. Político. 1 de maio é um dia que nós celebramos Dia Internacional dos Trabalhadores, pois não? Politicamente falando, o que é que está sendo feito nesta data especial, que para além daquela marcha e pronto? Senhor professor, essas coisas de data, nós quando fazemos os leis, nós fazemos os leis por causa, para beneficiar a população. Ok. Então, é muito importante falar do dia 1 de maio, por causa esse dia é um dia muito importante que desde nós sempre sabemos que existem os trabalhadores, desde no início dos tempos, quando Moçambique ainda era uma província, mas nós sempre temos trabalhadores, então é muito importante ter trabalhadores, senhor professor. Sim. É verdade. Agora, eu quero saber, só marchamos de ponto final? A ideia é essa, quando chega o dia temos que marchar, porque é dia 1 de maio. Eu queria tentar desviar esse assunto. Por causa, para nós, os políticos, os empresários, dia 1 de maio é nosso inferno. É vosso inferno, 1 de maio. Exatamente. E para os trabalhadores o que é? Para os trabalhadores é dia de rebeldia totalmente, para eles fazerem confusão totalmente. Eu não posso dar dinheiro a uma pessoa para chegar a me insultar ali no Praça dos Trabalhadores. Um dia fiquei envergonhado. Como assim? Então, eu ali no meu gabinete... já tem gabinete? Exatamente. Okay. Então, na barraca de dono, não é? Não, eu faço de vez em quando consultoria, posso fazer mesmo sentado num estabelecimento, a comer uma boa comida. Então, vem as pessoas e eu dou... Sim, aqueles pratos aí no Mercado do Povo, não é? Exatamente, senhor professor. Sim, vamos. Então, senhor professor, eu ali levei os funcionários ali do partido, não é? Porque temos aqueles que recebem os documentos das pessoas. Quando chegou lá no 1º de maio, esqueceu os princípios do partido, chega ali, nós queremos nosso dinheiro, que não temos aumento já há 2 meses.
Sabe, começa a falar mal, mas eu lhe dei dinheiro, aumentei salário, não aumentei muito dinheiro. Quando diz que é um dia de inferno para vocês, acha que o trabalhador não pode reivindicar os seus direitos? Pode, mas não reivindica nos televisão, porque eu já fico difamado. Sabe, eu fui ligado, senhor professor, nos Estados Unidos. Eu estou dizendo quando isso aconteceu. Ligaram nos Estados Unidos? É verdade. Eu, sabe, vou muito para os Estados Unidos por causa meu filho nasceu nos Estados Unidos. Estão a desmentir. Minha esposa, quando meu filho nasceu, trabalhava na embaixada dos Estados Unidos. Por nascer na embaixada, está nos Estados Unidos. Obrigado. Ok, Rego. Exatamente, senhor professor Cambenda. Exatamente. Sim, sim. E eu gostei maninho do assunto. Exatamente. Qual é o assunto? O assunto é aquele assunto de coisa. De quem? Qual é o assunto? O senhor Cambenda, qual é o programa que me deu agora? Você quer cabular, porque fecha lá isso aí. Eu te dei algum programa, eu disse alguma coisa. É nada, estava no assunto de como um regulo. E estava a fazer um programa daqueles meus amigos ali. Sabes o que acontece? Não. Exatamente. É o programa que agora que tive a verdade. Eu agora que dou o programa. Como professor, exatamente. Ok. Tá bom. Tá vendo o que está acontecendo, senhor professor? Mas o senhor é chefe de família e tudo mais. Também, acredito que dos seus familiares, 1 de maio também é uma data comemorativa. Então, não influencia isso em ti. Você como regular, ok, eu sei que você... Exatamente, 1 de maio, sabe, senhor professor? Eu agora quero adotar uma coisa. Sabia disso, senhor professor? Qual é? Aquele chefe de 10 casas, chefe de quarteirão, tem que ter 1 dia de maio. Tem que ter o dia 1 de maio. 1 de maio, sim. Quer dizer, chefe... Eu sou regular. Não é possível isso? Quer dizer, o chefe do quarteirão, chefe de 10 casas, tem que comemorar 1 de maio. 1 de maio, sim. Como o que para eles? Isso significaria para ele, como um trabalhador. Eles são trabalhadores. São trabalhadores, sim. Porque eu que adotei os homens para controlar o bairro. Quer dizer, aquele trabalho deles também... O trabalho deles, sim. Tenho que ter um dia dele para ficar um dia. Mas isso é Quando geral. chega o dia de maio, tenho que convidar os gajos a sentar numa barraca, brincar um bocadinho. Se querem comer carne, podem comer carne, exatamente. Ok, obrigado. Exatamente. Obrigado. Tambarica. Sim, professor. 1 de maio. As ordens. 1 de maio. Sim, professor. Eu, como militar, nós não temos feriado, não temos 1 de maio, não temos nada praticamente. Não tem, mas o 25 de setembro é o quê? Não, professor. O 25 de setembro nós trabalhamos em escalas. Trabalho no dia 25 de setembro? Sim, professor. Porque o país nunca pode estar inseguro. Enquanto vocês festejam, enquanto esses trabalhadores fazem barulho, nós temos que estar à retaguarda. A própria polícia que zela para a segurança pública, nós é que temos que ficar na retaguarda deles. Então, praticamente, para mim, professor, eu 360, todos os dias, de 1 de janeiro a 30 de dezembro, estou sempre... a trabalhar. Mas só quero lamentar, professor, porque para mim estou a ver que esta sala agora virou um dumbanengue. Virou um dumbanengue. Por quê? Estás a ver um quartel onde não tem general. Porque as pessoas vêm de qualquer maneira. Falam aqueles que querem. Então eu estou a pedir, professor, que no próximo semestre eu seja o diretor da turma. Quero pôr ordens. Desculpa. Eu não entendo o que quer dizer dumbanengue. Estou a pedir-me trocar em 500. Eu não vou levar tempo para te ensinar isso, né? Não vou levar tempo a discutir contigo. Mas esse professor, é um lamento. É mercado, ele refere-se ao mercado informal. Custou dizer? Custou para ele sair de cá. Problema de quartel, posso falar com o professor, responder a questão? Sim, responde. Qual era a questão concretamente, professor? Aquela que eu perguntei. Sim. 1 de maio. Sim. Praticamente, professor, 1 de maio aqui em Moçambique está a ser uma resistência. Está a ser uma resistência? Está a ser uma resistência por uma razão muito simples. Os nossos trabalhadores, se esse todo moçambicano viessem para o quartel, não haviam de passar necessidade.
teriam bons salários. Não passariam todo o tempo a reclamar. Por quê, professor? Porque o trabalhador trabalha muito, come pouco, passa a necessidade. Com o salário mínimo, tem que pagar chave, tem que alugar casa, tem que pagar escola. Agora, para onde é que... Por que está a perder tempo em marchar? Então, estás a dizer que todos nós temos que ir viver no quartel. Se vocês forem para o quartel, vocês serão bem-vindos. Vão comer, vão ter regalias, vão trabalhar bem, não haverá pressão. E para mim, professor, digo mais. O dia que eu for eleito, comandante-chefe como é que se diz? Do quartel-general, não há de haver essa coisa de 1 de maio. Não há de haver, por quê? Não vale a pena. Vais abolir isso? Temos que abolir, professor. É o Dia Internacional dos Trabalhadores. Mas esse trabalhador, professor, desde 1975. Eu não estou a falar de nós militares, estou a falar dos trabalhadores. Porque nós, os militares, vivemos numa boa. Comemos bem, não temos problema em comida. Sim, mas os trabalhadores, aquilo que eu vejo. Não, mas acha justo o desrespeito que alguns patrões têm, ou patronato neste caso, né? Que horas extras não paga, não tem subsídio de alimentação, assistência médica medicamentosa, situação de salários que não sobe, salários mínimos deploráveis. Nesta situação de hoje, ele não pode marchar reivindicando isso? Há acordos que não são cumpridos, por exemplo? Professor, eu já disse, desde 1975, nós quando marchávamos, nós também marchávamos há muito tempo. Marchava? Sim. Quando marchávamos naquele tempo, as coisas eram organizadas, professor. O trabalhador voltava para casa feliz. O que comia no serviço dele, levava para casa. Mas como neste país é um país democrático, temos os, como é que chamam os polos, os ex-entiados, que hoje em dia, quando chega aqui, quer ser patrão. Como é que um deslocado de guerra, que há de vir para aqui, vem maltratar moçambicanos? Don't touch me! I'm so sorry, my teacher. Don't touch me, Mr. General. Don't touch me. Você tem problema de cabeça no quartel, não pode mexer com eu. Eu é patrão, minha loja, minha empresa, minha fábrica, ok? Don't touch me. General, don't touch me, ok? Tudo minha empregada, eu trato bom. Eu não faço escravo minha empregada, eu pago bom. Ouvi? Ok, obrigado. É sim, professor. Sim, continua. Há um ditado que diz, eu sou uma águia. Não vou perder tempo com passarinhos. Então prefiro evitar esse barulho para não haver pancadarias. Ok, obrigado. Mas esses passarinhos são esses que estão nos dar emprego de guarda. Estamos a ter salário graças a ele. Agora você quer estragar. Porque vocês são sanguessugas. Vocês são sanguessugas. Reclamam. E como se não bastasse, dia seguinte está lá a trabalhar. Por que não deixa de entrar? Se você quer ver bem, venha treinar em Mungui. Venha para Montepuez. O meu salário mínimo é mesmo com o teu salário mínimo. Pelo menos eu consigo lanchar. Você no quartel tem lanche, você come feijão com inquilino, feijão que tem aqueles bichinhos. Senhor, eu vou dizer uma coisa. Eu amanhã vou trazer o meu extrato bancário que você há de ver. Tá bom, obrigado. Bom, olha, eu acho que é um assunto que pode levantar outros debates. A manifestação não é só contra o patrão. Nós podemos exibir disto falando do nosso trabalho, vendendo a imagem da nossa empresa, falando daquilo que sabemos fazer, o que temos de bom. Promoção. Porque é que a interpretação que está a aparecer aqui, que eu ouvi do político, é um dia de sufoco, é um dia, é como se estivesse a considerar um dia diabólico, né? Diabolizado, uma coisa parecida. Não é isso. O dia 1 de maio é para o trabalhador poder manifestar a alegria, aquilo que ele é um trabalhador. Tem problema de salário? Sim, tem. Manifesta o problema dele. O salário está em dia, quero mostrar que faz um bom trabalho. Sim, faz um bom trabalho e está satisfeito. Tudo isso acontece no dia 1 de maio. É o dia do trabalhador. Ele tem o direito de se expressar neste dia. Então, político, não tenha medo do dia 1 de maio. Tá certo? Não tenha medo. Mais um patrão aqui. Entende? Você é patrão, não é? Eu sou sempre patrão. É patrão. Ficar embaixo. E também é chefe de família. Bem mesmo. Qual é o seu agregado familiar? Eu falar, professor, ter 13 mulheres, 13 filhos. 13? Sim, filho. 13? 13. Levanta com tua mão para fazer isso. 10? 13. Ponta de lance. Ok.
Dinheiro fazer tudo, não é trabalhar. Tem um plantel completo ainda com suplentes. Sim. Ok. Com 3 mulheres. Até o professor já ficou calmo para me responder. Está a rir. É uma questão que merece um outro debate. Né? Mas, bom, vamos falar disso. Chefe de família, como é que é a gestão dessas 3 mulheres com os 13 filhos? Primeira coisa, não é fácil. Não é fácil? Sim. Ok. Você, quando quer pescar, tem que ter anzol para pescar. Ok. Então, tá bom, vamos lá, já deixa esse teu exemplo, mas vamos lá. Conta-nos um pouco da sua experiência. No primeiro tempo foi muito difícil. Sim, quando eu estava a começar negócio. Já tinha os 13? Nada, estava com 4. Estava com 4. Sim, depois conseguir aumentar mais. Com outro, como o que é minha religião, eu posso casar 3 mulheres, 4 mulheres, não tem problema. Não tem problema, sim. Ok. Então assim, ainda vai ter mais uma, não é? Nada, Chega, né? Sim, porque eu também estou cansado. Ok. Está cansado. Sim, está cansado, não pode fazer mais. Sim. Ok, obrigado. E, professor, não esquecer, essa aula estava aqui retorno, eu gostar porque o professor falar negócio, mas eu como não pode falar nada, tive que ficar calado, esperar o professor Samar. Ok. Obrigado. Tá bom. Mandela Zangado. Professor Camões. Esbanja a sua sabedoria. Com certeza. Daquilo que conhece na vida. É chefe de família? Sou. É chefe na tua casa? Sou chefe. É chefe no serviço? No serviço, era. É chefe da turma? Não, na turma não. Então, sou chefe em casa só? Sou em casa só. Então, ainda bem, não está a fazer acumulação de funções. Tem única chefia, outros sítios é subordinado. E como é que é essa situação de chefe de família? Chefe de família, a pessoa Camõenda, é muito importante. É importante. Eu condeno aqueles que desperdiçam essa categoria. Recebem no serviço, nem chegam em casa. Param no meio, dizem que é festejar, mas não é nada aqui. Não é festejam, acabam dormindo ali. Okay. Estão a perder a sua qualidade de chefe de família. Okay. Não podem ser assim. Como é que eles deviam ser? Um chefe de família tem que chegar em casa com aquele bolo que recebeu no serviço. Aquele bolo completo. Sentar com a esposa. Mas esse bolo pode cair no caminho. Não cai. Tá bom, mas olha, dizem assim, que quando você leva esse bolo todo para casa, é porque a tua mulher te deu chá de alguma coisa ali. Não vamos levar isso. Isso não nos leva a lado nenhum. Não nos leva a lado nenhum. Não, é que você quando quer tratar as coisas desse jeito, dizem isso. Mas nós não vamos ouvir. Não vamos ouvir isso. Quem ama, ama. É amor, levar todo o salário, ir dar à esposa, é amor. E a esposa vai gerir. A esposa é gerente. Okay. Você é trabalhador dela. Ela vai gerir. Às vezes que tudo vai dar certo de 1 a 30. Agora, quando for ao contrário, é a tua esposa que trabalha, ela também vai te dar o bolo para você gerir? Bom, até aí já elas têm um pouco de egoísmo, né? Elas têm? Quando são elas começam a pensar, a falar mal e tal. Mas pronto, nós não vamos seguir a humanidade delas. Não. Okay. É amor, é querida. Não importa os seus valores muito altos, não importa. Você é meu amor, acabou. Obrigado. Já percebi. Mas bem, estava aí a ter cuidado. Tinhas uma intervenção ali à distância e não consegui perceber o que querias dizer. Ele é Cacato. É Cacato? Cacato. Qual é a sua ideia? Você é chefe de família? Claro. É chefe de família? Sou. Eu sou chefe de família, chefe de todos. Qual é o agregado familiar? Eu tenho 4 esposas. 4 esposas? E um filho. E um filho? O filho é da primeira, segunda, terceira ou quarta esposa? Bom, é daquela que nem está no lista da esposa. Então, quer dizer, essas 4 que são contigo ainda não deram filho? Não, ainda não está nem a dizer. Por quê? Porque eu tenho muito dinheiro, professor. Então, quando eu morrer, eu só quero meu filho ser herdeiro. Agora o teu filho... Não, se serem 3, vão lutar. Vão lutar. Por isso também casei com a mãe do meu filho. Eu não sou casado. Eles aqui falam muito isso. Mas teu filho. Ninguém quer casar comigo.
Tá vendo? Eu sou casado oficialmente. Repito, oficialmente. Você é casada? Yeah. Você é casada oficialmente a você? Tá vendo? Mulher que casaram você não está bom de cabeça. Por isso me deixou. Você foi casado? Yeah. Me deixou. Mas meu filho. Ok, obrigado. Isso leva-me a uma situação. Pode sentar. Isso leva-me a uma situação que. Bom, eu não sei como é que podia expressar esse sentimento, né? É aquilo que acontece um pouco com as pessoas que têm dinheiro. Vocês já ouviram falar de casamentos prematuros, por exemplo? Pois não? Casamento prematuro. Já ouviram falar disso, né? Casamentos prematuros. Aqui. Maninha Binó. Eu, professor? Você sim. Casamentos prematuros. Veja aqui. Isto no teu bairro, ou na tua zona, na tua cidade, como é que é? Casamento. Tem pessoa aqui que quer casar com prematuro. Quer casar o quê? Com prematuro. Aonde? Aqui mesmo. Quem? Professor, aqui, caras já estão a ameaçar, professor. Ninguém vai ameaçar a conta lá, quem? Estão a ameaçar, professor. Não, pode apontar, não há Estão a me problema. ameaçar. Tá bom, relaxa então. Tá bom, você já ouviu falar de casamento prematuro de verdade? Sim. O que é para ter casamento prematuro? É casar com crianças. Casar com criança. Sim. Este Criança caso ou que nós estamos a discutir agora, ele diz que tem 4 mulheres e casou com uma. Será que essas mulheres que ele casou mesmo ou comprou essas crianças e levou para o lar, está gerindo assim de qualquer maneira? É dinheiro. É dinheiro, né? Sim. É porque casamentos prematuros, professor, muito, são comandados mesmo com pessoas que têm dinheiro. Tá vendo um morto de fome, pessoa que não tem dinheiro, quem vai casar com outro? Ninguém. Sim. Então, o que é que influencia muito esses casamentos prematuros? Professor, é assim, os casamentos prematuros são mais frequentes. Aqui na Zona Sul. É melhor nem falar na Zona Sul. É mais frequente lá. Aonde? Lá onde? Lá onde? Não é preciso falar de centro. Não, Tá, vocês estão me ameaçando, não vou falar. Não, atenção. Você está a dizer lá. Eu penso que lá é cumprimento especial de direção. Sim. Eu quero saber lá onde. Ainda tem que falar de cumprimento especial do sítio. Fala o nome da zona, onde é que acontece. Nós queremos acabar com isso. Lá nos finais do sul, depois entrar no centro, depois entrar no norte. Tem uma zona que você pode localizar, que pode nos dizer para nós podermos chegar e acabarmos com essa situação? Professor, mesmo lá, nos meus avós lá. Avós, né? Avó. É isso, avós. Então, é avós. Te mandaram casar prematuramente. Eu Sim. sou de sul. Se você disse que teus avós estavam lá no fim. Sim, eu estou a dizer que sim, lá naquela. O professor está a falar de zona. Tá bom, essa eu estou zona. a dizer zona, lá. Tá bom, essa lá que você está a dizer, teus avós te mandaram casar prematuramente? Não, só lá. Os casamentos são muito frequentes. Professor, o professor não vai acreditar. Quando eu fui para lá visitar, como eu disse que eu fui visitar, quando cheguei lá, assim, como a notícia chegou lá, eu cheguei às 23. 23 eu estava a chegar à noite. Vamos buscar na paragem. Mas esse 23 que é de dia, é quando? É porque tem 23 de dia, professor. Aqui é Moçambique? É às 11. É 23. 11 de dia, sim. Está então, difícil. professor... Você está a ficar desparafusado. Mas, professor... Assenta lá. Professor... Macuacua. Sim. Quando fala de casamentos prematuros, Sim. está a falar de um assunto muito sensível. É muito sensível. Sim. É muito triste aquilo que acontece nos distritos, principalmente na zona centro e norte do país. Porque os pais, quando nascem, principalmente as meninas, eles comemoram. Tenho aqui a minha fortuna. Isso acontece mais por causa da vai para o teu lugar. Desculpa, por causa da pobreza. Então, eles quando olham aquela criança, eles olham como um negócio. Então estás a dizer, em outras palavras, que a zona centro e norte são as zonas mais pobres. Alguns distritos. Okay. É triste o que acontece lá, professor. Então, o que acontece é isso. Então, eles obrigam as crianças a casar com pessoas adultas, senhores idosos, casam com criancinhas, porque eles têm condições. Está a ver 10 mil para levar uma criança dessas? Casaram comigo e eu deixar 10 mil na família. O que ela vai fazer na minha casa? Eu tenho que lhe obrigar a lavar a roupa minha. Eu tenho que obrigar ela a ir a machamba. Quer dizer, ela faz de tudo, como uma coisa que eu fui comprar para trabalhar para mim. É triste, professor Cabueda. Então, há uma necessidade de
inverter este cenário. Então, eu tenho uma ideia. Vai, fala em teu lugar, fala aí mesmo. Eu tenho uma ideia. Por exemplo, temos aqui políticos. Eles podiam estudar isso. Está a perceber? Então, podiam inventar uma lei severa. Inventar, podiam inventar. Eles... Mas por que não, tem... é que eles, na verdade, professor Cambuenda, leis são inventadas. Porque não divulgam. Ficam nas pastas. Nós já criamos as leis, nós não inventamos, criamos as leis. Só que vocês não cumprem, principalmente vocês, os macaco. Os que criam leis... Nós temos um macaco ali que está conosco a criar lei. Você está desaproveitado. Vocês são os primeiros a criar a lei e são os primeiros a fazer esses desmandos. Oh, fofoca aqui não, vamos ouvir. Sim, não, então, eu estava a dizer, é uma situação muito delicada, professor. É preciso reverter esse cenário. Está a perceber? Porque o que acontece é que lá na zona centro, norte, lá nos distritos lá, então, eles têm aqueles rituais. Está a perceber? Então, as crianças, quando atingem uma idade, eles entram em rituais. Então, lá aprendem a lidarem-se como homens. Está a perceber? Então, quando saem de lá, já saem maduras. Então, elas se acham preparadas para se envolver em casamento. Vai para teu lugar, vai para lá. Desculpa. São as crianças que acham que estão preparadas para se envolverem com os adultos? Sim, porque elas são... Mais crianças é que estão preparadas, porque elas pensam... Olha, Macuaco, você tem que usar a sua cabeça, tem que parar de cabular. Vamos lá falar. São as crianças que saem dos rituais, ficam preparadas ou... Desculpa? Não, as crianças, depois daquele ritual, tá a perceber? Elas saem preparadas porque já sabem lidar com os homens, tá a perceber? Então, eles saem dali e pensam que estão preparados para irem a um... Bom, mas acho que o assunto que você tocou não tem nada a ver com o que estamos a discutir. Esses rituais existem. Isto é nossa tradição. Exatamente. É nossa cultura. Formar o homem do amanhã. Esses rituais são feitos não só com as meninas, com os meninos também. Meninos também. É uma maneira de formá-los para a juventude, para saber um pouco daquilo que é a vida. E neste momento que são formados naqueles rituais, não é para logo atender os homens. É um preparo, é um conselho, é um aconselhamento para lidar-se com a sociedade, para lidar-se. Elas não estão sendo formadas para o casamento, não é isso? Mesmo aqui, há crianças que são educadas, há crianças que não são educadas. Você tem que ter a sua capacidade de conversar com seu filho. Explicar o que é isso, o que é aquilo. Quebrar o tabu de que com criança não se fala disto, não se fala daquilo. Essa criança precisa saber de ti como pai. Então, aqueles rituais servem para apadrinhar. Estás a perceber? Servem para apadrinhar aquelas crianças, para poderem perceber um pouco o que a sociedade tem lá à frente, ou o que a sociedade lhes espera. Está a perceber? Estás a imaginar pessoas que não têm essa formação, não sabem o que lhes espera lá à frente, crescem nas cegas. Pior quando encontram um pai como você. Não, eu sou exemplo, pai. É exemplo. Eu sou exemplo. Vou pedir desculpas a você. Não, é que eu, na verdade, eu não assisti. Ouvi das pessoas. Ouviu? Sim. Então você está a querer embelezar o que ouviu. Não é embelezar. É que eles disseram assim. Então, eu peço desculpas. Senão, vão se dar mal. Sim, político. Já tem lei, não é? Cadê? Já estão criados. Onde é que são essas leis? Os leis estão criados, já foram publicados, já estão em vigor. Por conta, o Ministério do Interior já está ali pronto para atuar para aquele que não cumprir. Mas em relação aos castigos dessa situação, a pena, será que a pena é boa ou devia ser melhorada ainda? Porque, veja só, um prevaricador desse vai estragar uma menor, casou uma menor, casamento prematuro, está a desviar aquilo que é o bom futuro dessa menor. Impede que a criança continue. Muito cuidado, senhor professor, quando pisa nesse terreno. Por causa... Não, eu estou dizendo por causa, para nós fazermos as leis, nós fomos no terreno. Essas são coisas de tradição. Então, tirar tradição de tradição para ser civilização é um processo. Então, nós fomos no terreno sensibilizar as pessoas. E fomos ver que as pessoas têm vindo viver assim. Então, estamos a mudar essa maneira de viver. Por isso, a lei que fomos criar
Não penaliza. Penalizam as pessoas. Esta pena olhar, senhor professor. Sim, sim. Penalizam as pessoas. Então, só que as pessoas já não estão a cumprir. Sabe por quê, senhor professor? Não. O problema dos casamentos prematuros é enguia. É fígado de galinha. Esse é o problema que faz existir os casamentos prematuros. Como assim? Por causa, há muito tempo, cada casa, quando queria comer, não comprávamos o frango nós. Nós comíamos galinha, nós degolava galinha, comia. Guinguia é de chefe de família. Só. Então agora já o governo vende muitos guinguia no plástico. Então em casa todas as pessoas comem guinguia. Já se sente chefe de família. Já a criança já quer ser homem, criança quer ser mulher. Então logo já os casamentos. Porque outras pessoas não são os pais que mandam para ir nos casamentos. Você dá dinheiro de chá para teu filho para ir na escola. Chega na escola, já engravidou, já é papá. Ele manda a tua filha para ir na escola, você dá dinheiro de lanche, dá uniforme bonito, dá os de pasta, chega lá, vai fazer as coisas dela, já está grávida. Então, essas coisas ali, senhor professor, é problema de guinguia, fígado de galinha. Você quer saber o que quer dizer guinguia? Guinguia é fígado de galinha. É uma coisa que no frango só tem na galinha. Porque no frango não existe. Desculpa. É só de a moela, sou político. É moela. É moela. Essa coisa de moela. É moela. O problema também é o fígado, só come papá. Na galinha, senhor professor, tem coisas que não pode comer criança, não pode comer a mãe. Tem que comer o pai. Então, esses fígados que apareceram abundantemente estão a criar problemas. Exatamente. Esses moela, principalmente, estão a criar grande problema. Está a fazer com que a situação de casamentos prematuros avance. Na lavagem cerebral, as crianças pensam que já são grandes. Então quer dizer que devíamos manter as crianças sem comer as moelas. Senhor professor, olha uma coisa. Senhor professor, em casa, não sei se na casa do senhor professor também tem, na minha casa tem. Na minha cadeira da mesa, quando eu não estou, não senta ninguém. Por causa, quando vamos para a mesa para comer, cada pessoa tem lugar dele. Minha esposa tem lugar dela, eu tenho meu lugar. Quando se cozinha um frango, tem minhas partes ali do frango, tem partes de mamãe, o resto é das crianças. Estás a ver, né? Então, quando você não põe lei, as coisas acontecem de qualquer maneira. Agora você não compra aqueles frangos em pedaços. Nada, não vale a pena. Eu tenho produção. Eu compro galinha em quantidades industriais. Para evitar que teu filho cresça de repente. Exatamente. Assim, aquela minha menininha, minha filha, em casa, quando vejo necessidade de dar uma comida, pode mesmo dar esse cata. Conhece cata? É esse parte de galinha. Não dá asa, senão vai voar muito. Dá cata. Então, quando você dá cata, a criança cresce fofinho. Você está falando Obrigado. Que tem 16 anos. Não. Essa já está fora. Deixa eu falar, essa minha filha que nasceu nos Estados Unidos, aí no Embaixada. Tem aquela de 16 anos, eu hoje vi com o professor Camões. Senhor professor, senhor professor está com a minha filha. Não, vai para o teu lugar. O senhor professor está fazendo com a minha filha. Não, eu acho. Você viu o senhor professor com a minha filha? Eu trabalho no Estado, eu costumo ver todo Não. Olha, calma. Senhor, eu ficar calmo com a minha filha. Mexer minha filha, senhor professor. Mexer minha filha. Não. Vamos em direção. Eu vou te processar, senhor professor. Vamos em direção. Você fala mais que Muxanga, você? Vamos ter calma. Bom, eu acho que há um mal-entendido. Eu posso dizer... Esclarece, senhor professor. Não. Eu não estou a gostar, eu estou a ficar muito preocupado, senhor Eu professor. posso dizer... Tá bom, desculpa, eu sou coisa. Sou não me tequilho. A situação é assim. Eu saudei, não é uma questão que estava comigo. Não. Ele viu-me a saudar, ponto final. Não é uma coisa que o senhor tem que levar a peito como se fosse um problema. Eu estou ciente desta situação. Relaxa, está claro? Tem que deixar a pessoa terminar de falar. Eu nem terminei de falar, ele me cortou. Eu queria dizer, senhor professor, vi que o senhor professor estava a lhe saudar. Senhor professor, com minha família ninguém mexe. Ok, obrigado. Madalena. Sim, professor. Casamentos prematuros. Casamentos prematuros? Sim. Casamentos prematuros? Exatamente. Sim. Você vê esse tipo de situações aqui na nossa sociedade? Casamentos prematuros? Sim. Vejo mesmo.
Não sei, quero saber de ti se vês. Mas eu já ouvi falar. O que é que você ouviu exatamente? Há uma zona que dizem que há um velho que casou com uma miudinha de 12 anos. O que é que você fez? Escutei, calei, voltei para casa. Não denunciou? Não. Por quê? Afinal é para denunciar. Ah, isto é crime. Afinal? Sim. É. Você casou com quantos anos? Eu não sou casada, só rouba marido. Ah, você rouba marido? Tá bom, começou a roubar marido com quantos anos? Comecei com 13 anos. Ah, então tem razão não denunciar, não sabe o que está a fazer. Mangas verdes não são para ser comidas. Mas professor, o que acontece quando... É errado nós consumirmos isso, está a perceber? E isto prejudica o desenvolvimento desta mesma criança. Mas porque o corpo humano, ele passa por uma transformação. Tem uma metamorfose, né? Que eu queria dizer, que o corpo, ele desenvolve por si só. Está a perceber? Quando tem um contato, já deste caso de casamento ou sexual, ele prejudica, porque o corpo desta criança não está preparado para receber essas coisas. Tem uma certa idade que essa criança pode se envolver. Está a perceber? É por isso que atingimos que já não é criança, a maioridade, que são 18 anos. Pelo menos em Moçambique, nós dissemos que só pode se casar com 18 anos ou mais. Menos que isso, não pode. A dita hora que eu fui me envolver com aquela pessoa com 13 anos. Foi com 13. Tem que rever isso. Tambarica. Bem, professor. Casamentos prematuros. Um momento, senhor professor. Acho que havia uma mina aqui, mas como tenho bomba, consegui me safar. Alguma coisa. Mina aqui dentro da sala. É verdade, professor. Mas por que o senhor é tão desconfiado assim? Não, professor, um militar fisicamente tem que ser protegido, mesmo espiritualmente. Então há uma coisa que estava a puxar para não falar. Mas os meus espíritos conseguiram desativar isso. Isso chama-se um militar prudente. Prudente. Sim, professor. Casamentos prematuros. Bem, professor, essas coisas de casamento prematuro, isso é indisciplina. É indisciplina. Tanto das meninas de hoje em dia que não têm respeito. Ok. Sabe, professor, eu vou dizer uma coisa. Um indivíduo tem que ter o comportamento de um militar. Ok. Professor, quando saio assim com minha farda, quando às vezes passeio, as mulheres não aguentam. Estás a ver, professor? Sim, sim. Tanto pessoas grandes, piores meninas, começam a... não, Madalena, você não vale a pena porque você não tem classe para estar comigo. Sim, então... Para você estar comigo, tinha que passar, como é que se diz, das forças de alguma coisa. Tinha que ter comportamento de um militar. Sim. Ok. Ou fazer parte das FADEMOS, sim. Ok. É sim, professor. Então, você tem que resistir. Ok. Agora, essas pessoas que não se envolver com crianças são fracos. São fracos. Não conseguem, há uma expressão que se usa, não conseguem honrar as calças que usam. Professor, como é que eu, professor, um instrutor, que já formou pessoas nos Estados Unidos, na Alemanha, Isso não acontece de general. Estou a falar coisa real. Você está a mentir, primeira coisa. Você podia ter uma capacidade, professor, primeira coisa, para você vir falar com o rei. Um momento. Senta aí o seu Rego. Senta aí. Sim. É muito engraçado, professor. Sim. Eu consigo ver que muitas das vezes, quando eu levanto, há pessoas que ficam incomodadas. Sim. Para dizer o seguinte, mas é assim, professor. Nós conhecemos comportamento de inimigo, quando está camuflado. Esse é um comportamento do inimigo. Do inimigo. Identificaste assim? Consegui ver, professor. Desmantelou. Quando eu falei das bombas, são essas bombas são essas que atiram, professor. Então, para dizer o seguinte, professor, que não está a ser fácil, professor. Não está a ser fácil. Nós, como militares, estamos a lutar. Eu posso te garantir, professor, que ao nível central de Rovomo Maputo, você não há de encontrar um militar que se envolveu com uma menina de, como é que se diz, de 14 anos para baixo. General, estás a mentir. Quantas vezes recebemos relatório dizendo que os militares de quartel X violaram uma criança de 14, de 15 anos.
Eles não casam, engravidam. É, sim, vou te dizer uma coisa. Um indivíduo de uma certa comunidade roubar um fardamento militar, vão dizer que é militar. Mas nós vamos apurar os fatos. Não é militar. Mas é casos em que engravidam e abandonam. O que é isso? O nosso militar, quando engravida, tem que tomar responsabilidade. Existe um casamento forçado. Mas são frequentes esses casos, quando mudam de quartel ou quando saem da formação, têm aquelas necessidades biológicas urgentes, porque estavam num confinamento onde não tinham contato com as mulheres, acabam criando essa situação e já não reparam a idade. Vocês é que pensam assim, um militar formado, bem treinado, sabe o que, professor? Às vezes pergunta, como é que você conseguiu viver no mato durante 90 dias? Aqui é Munguine aqui. Você pode entrar no Munguine com um cara de um garanhão. Num treino de um dia, você esquece que você é potente. Nós damos treinos, professor. Você esquecer que aqui dentro tem mulheres. Você pode ver tua colega, uma Maria Binócula ou a Madalena tomar banho assim no rio. Porque ali onde se toma banho, onde se come, é tudo a mesma coisa. Você chegar ao teu sistema não funcionar. Ficar bloqueado. Não fica bloqueado. O treinamento. Professor, nós quando falamos de treinamento, treinamos tudo. Treinam tudo. O sistema tático também, professor. Para não reagir. Ok. Por uma razão, professor. Sabe por quê, professor? Porque você quando treina um soldado, em vez de ir para o mato com missões especiais e vai para lá com necessidade biológica, ele vai vender a pátria. Vai ser roubado. Então, para dizer o seguinte, professor, essas coisas de como é casamentos prematuros, que entrega nós, vamos acabar. Vão resolver isso. Mas é uma coisa, professor. Essas meninas também são indisciplinadas. São. Gostam de coisas. Sim. E quando já não aguenta com a situação química, diz que aquele senhor ali é que fez, enquanto não tem nada a ver. Elas é que nos provocam. Não a mim, a sociedade moçambicana. Neste caso, Paulo. Sim. I'm so sorry, my teacher. Eu estava a ouvir aqui que é por causa da situação de coisa. Vou ali contigo, Tambarica. Estava a ouvir aqui que é por causa da situação das miúdas provocar. Será que isto é por causa da fome? Pobreza? I'm so sorry, my teacher. Eu há de explicar isso aqui de outra maneira. Primeira coisa é dizer para a professora. Eu ainda no meu tour na Nigeria, Abuja, eu vivi isso aqui tempo de Samora de Machel. Tempo de Samora de Machel. No televisão, no rádio. Falar assim, criança é uma flor que nunca murcha. Exatamente. Agora eu, quando vejo um papá com criança, meu coração doeu muito. Mas você não sofre esses assédios de menores andarem atrás de ti? Eu tenho, por exemplo, Zaurinha, é vizinha lá na minha casa. Zaurinha todo dia, quando chega a minha loja, titia, está pedindo desse para apanhar chapa. Eu todo dia dar semente cai. Doutor Macapa, don't touch me. Acha que é bom o que ele está a fazer, dando semente cai? Um momentinho só, um momentinho. Escuta aí. Eu não queria falar com ele, porque podia parecer que isto aqui é um problema, como é que se diz, pessoal. Porque esses nigerianos, eles é que vieram estragar a sociedade moçambicana. Com os vulgos Chuna Baby. Estás a ver, professor? Porque o que acontece? As meninas saíam e iam comprar aqueles calções. Quando punham aqueles calções, você já não via quem não é quem. Você entra na barraca, logo na primeira hora. Generally, these don't touch me, my brother. Professora Cambuena, eu falar com professora, não falar com meu colega esse aqui, aluno aqui. Eu falar com professora, para mim, eu falar para professora, criança para mim é uma flor que nunca murcha. Falar antigo presidente de Moçambique, Samora Moisés Machel. Agora eu quando vejo, diz don't touch me. Professora Cambuena, eu quando vejo criança, que nem assim, binóculo de luta. Essa aqui, binóculo de luta. Para mim é criança. Ok? Eu não pude pegar essa aqui para eu casar ela. Para eu dormir com ela. Nada. Essa aqui é haram. Pecado. Mas dá dinheiro. Espera, Samari não tem problema. Eu posso ajudar ela com dinheiro. Mas está a fazer bem. Não pode resolver a necessidade dela comprando aquilo que ela quer ao invés de dar dinheiro. Professora. Sim, Madalena. Sim. Ok, pode ir sentar. Pode ir sentar. Professora Cambuena, don't touch me. Você calar aqui e eu falar, ouvi?
Não fui tentar entrar aí quando eu falar com o professor aqui. Eu estou a te defender. Don't touch me. Espera ali, quando você falou... Eu estou a falar, eu pedi esse aqui sentar agora. Ok. Essa aqui, regra de sala de aula, uma pessoa falar, outra pessoa baixar a orelha. Exato. Um pura fora, outro pura baixar. Agora você baixar aqui. Professora, eu criança para mim, eu flor que não murcha. Exato. Eu não tenho essa aqui, algo de levar a criança meu casa, andar a aceitar asilo de criança. Eu sabia que tem muita mulher aqui que gosta, leva a filha dela, manda, você vai para a loja lá, chega lá, pega dinheiro. Eu quando dá dinheiro, mãe dela depois vai combinar tudo com a polícia. Quando chegar na loja, falar nada, quero indemnização. Como indemnização? Eu estou ajudando essa aqui família. Agora está pedindo para eu indemnização, porque eu dar dinheiro à criança. Combinaram com a filha dela para chegar eu. Agora, professor, eu estou pedindo para você, ajuda eu. Você quer para eu fazer qual coisa? Essa aqui família não tem dinheiro. Você quer para eu fazer qual? Negar de dar? Não, você tem que chamar a mãe. Neste caso, diga, chama a sua mãe. Porque se essa criança não tem, vive com alguém. Chama os encarregados. Diga a ela, quem te mandou? Chama esta pessoa. Junto dessa pessoa, você procura saber porque esta criança não tem o direito de andar atrás de dinheiro. Criança, o dever dele é brincar, ter direito à educação, escola. Mas quando uma mãe manda uma criança ir procurar dinheiro, já isto é um crime. Então, em vez de você dar o dinheiro, diga ela, vai chamar a pessoa que te mandou. Eu não sei negar essa aqui, professora. Mas eu pedi para a professora também ajuda eu. Ajuda essa. Eu tenho um vizinho chamado Ashura Abdul Gafuri. Essa aqui menina criança. Essa aqui mãe dela mandou ela para chegar na minha loja pedir ajuda. Eu chegar a dar ajuda. Depois quando sair com dinheiro, chegar com a polícia para nada. Essa aqui está querendo violar minha filha. Para evitar isso. Para pedir indemnização. Já disse, para evitar, manda chamar a pessoa. Muito obrigado, professor. Thank you very much. Okay, obrigado. Rego. Exatamente, professor. Estes casos na sua comunidade, no meu caso, o problema é escuta-me, pode me ouvir? Exatamente. Estes casos na sua comunidade de casamentos prematuros são frequentes? São frequentes, exatamente. O que o senhor tem feito para... que me afeta são esses nigerianos. Exatamente, esses nigerianos abrem loja e aquelas meninas, sabe o que fazem? Ficam ali, tio, João, tio, como é que quer doce? Ele dá. Então, naquele doce ali, ele sabe o assunto como resolve. Então você como Rego, o que está a fazer para acabar com isso? Sabe o que eu quero? A verdade, eu quero dizer a verdade, senhor professor. Eu quero evitar essa cena aqui em Marapé no bocadinho. Como que você vai evitar isso? Eu, como Rego, quero mandar embora todos os nigerianos. Mas você sabe qual é o acordo de parceria que o nosso Estado tem com o Estado nigeriano? Nada, quem manda ali em Marapé sou eu. Não é? Você é teu Estado, aquele, você que manda ali. Eu é que mando ali. Nem primeira coisa, ali não quero nem chinês, nem burundês, nem quem. Ali quem manda ali sou eu. Mas neste caso, você está a agir como se fosse uma pessoa desumana, né? Porque você está a escolher raça, cor, religião, nação. Por que tem que fazer isso? Se nós também estamos nos países deles lá. Nada, senhor professor. Quando a pessoa vem no meu setor, vem me provocar a verdade, eu tenho que eliminar. Tem que eliminar. Tem que eliminar esse assunto aí. E eu, a verdade, que eu tenho que eliminar. Obrigado. Professor, eu quando estava a vir aqui na escola, eu vereci. Estava a sair reunião, estava a beber, a cair assim. Por isso hoje não está bem. Eu queria falar, ele falar, eu calar. Mas agora já estou a falar. Ok. Sim, vamos ver isso. Estes casos de casamentos prematuros. Casamento prematuro? Eu, na tradição, essa coisa não acontece. Não acontece, né? Sim. Porque nós temos uma regra. É uma coisa tradicional. Assim, por exemplo, professor, meu filho gostar do seu filho, desde criança, eu dizer esperar até 18 anos. Muito bom. Sim. Muito bom. Nós fazemos cálculo. Cálculo de 18 anos.
Bom, eu acho que comportando-se assim nós podemos salvar o nosso mundo, não é? Porque os casamentos prematuros não nos levam a lado nenhum. É uma situação que só prejudica a nossa sociedade, prejudica os nossos filhos, porque o desenvolvimento deles não é saudável. Futuramente podemos ter os mais velhos com um comportamento desviado, porque foram violados, estão a perceber? Passaram por situações que não os dizem respeito. Estão naquela idade para poderem brincar, estudar, aprender, ter direitos iguais. Mas submetemos-los a uns casamentos prematuros. Às vezes são casos de extrema pobreza. Alguns casos são os mais velhos que aliciam as crianças para poderem casá-las com interesses que nós não sabemos. Se um dia descobrirmos, vamos penalizar. Mas casamentos prematuros, não! É crime. Quem for encontrado nessas situações, denuncie a polícia. Sim. A polícia vai tomar conta. Como disse, temos leis para combater essas situações. Sim, professor, e tem castigo, vamos puni-los. Professor, eu também queria aproveitar para o governo fazer promoção nesse sentido. De quem? De quem? Ir na comunidade, falar com pessoas, não custa. Ah, você acha que não está acontecendo? Incentivar. Não está acontecendo essa campanha? Está a acontecer. E qual é? Onde é que está a parte que você ainda não entendeu? Na minha zona ainda não chegou. Ainda não chegou. Ainda não chegou. E você como regulo não fez nada, por que está a reclamar? Nada, sabe, senhor O que eu posso pedir é abaixa casamento prematuro! Abaixa casamento prematuro, mas também tem que haver consciência na cabeça das pessoas. Não basta sair de boca para fora. A cabeça precisa perceber, se eu estou a fazer isso com aquele filho do outro, eu também tenho filhos e podem fazer isso comigo. Bom, na próxima aula vamos falar de ostentação. Eu acho que esses que andam a casar as filhas dos outros ostentam. Nem tudo é deles. Bom, a escola não me paga pelos intervalos. Até a próxima aula. Tchau. Polo, você tem problema, Polo. Professor, professor, ao vosso dispor.